seja muito bem-vinda a mais uma edição do Podcast da Cidade. Terceira temporada. E hoje eu tô com um cara fantástico. Ele já veio aqui no podcast, a gente já conversou sobre outros assuntos. E hoje eu quero falar sobre emagrecimento, saúde. A gente trocou uma ideia antes numa resenha que foi muito legal. Inclusive o Marcos ficou interessado no Monjaro brasileiro. Abre aspas, no Monjaro brasileiro. E ele tem uma técnica muito legal que ele vai explicar pra gente, mas eu não vou falar agora. Eu tô aqui com o Rodolfo Vasconcelos, doutor Rodolfo Vasconcelos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Igor. Muito bom estar aqui de novo, mais uma vez. Hoje nós... A Thaís tá aqui, né, nos bastidores. Thaís, nós vamos falar um pouquinho de Apadém só, mas eu vou falar mais das coisas que tem a ver aqui com o Rodolfo em 70%, porque 30% também ele trabalha com o pessoal da Apadém. Inclusive, quero mandar um beijo e um abraço para todo mundo da Apadém, todo mundo que foi naquela caminhada fantástica, foi muito legal, foi muito bacana. Boa. E eu quero dar um spoiler. Vem música nova, um tema novo da Apadém. Tá sendo fabricado algumas versões. E na próxima caminhada, no próximo evento, vocês vão ter uma surpresa fantástica, super alto Animado. astral. Animado, alto astral. Rodolfo, você decidiu medicina por influência da sua mãe? Total. Eu não tenho essa cara, eu falo, não foi. E muito que me influenciou de entrar na medicina. Lógico, eu vivo isso desde que eu... Né, é muito... Depois que a gente cresce, como é bom ter uma mãe médica, né? Então, assim, eu não passava sufoco, eu e meus irmãos, né? A gente nunca passou sufoco de ficar doente, porque sempre tinha uma médica em casa. Mas o que sempre me chamou a atenção é o cuidado, a forma de tratar. A minha mãe sempre, que é uma das coisas que eu herdei dela, né, de disponibilidade. A minha mãe sempre esteve disponível, seja para curar, seja para tratar, ou seja para abraçar, para estar junto, né? E eu me apaixonei por isso, porque na infância, no momento que está todo mundo, agora Copa do Mundo, né? No momento está todo mundo olhando futebol, carrinho, eu ficava futucando os livros de medicina dela. Então eu achava aquilo muito legal. E nunca tive nojo disso. Então eu olhava as fotos, eu via, eu olhava. E quando eu comecei a entender o que era essa profissão, né, na vida da minha mãe, e como isso agrega uma coisa que eu gosto muito, que é de gente, eu falei, cara, é isso que eu vou fazer da vida, né? E facilita, sim, ser filho de médico, não tem como fugir disso, né? Isso, é muito legal. Você se formou em 2005. Isso, me formei em Teresópolis em 2005. Minha mãe mora em Teresópolis, minha mãe e meu pai. Eu formei médico lá, estudei em casa. Na época eu achei que ia ser ruim, porque a gente quer virar universitário, sair fora, entrar em outros lugares e tal. Mas ter estudado em Teresópolis me ajudou muito, porque me manteve a rede de apoio. E formei em 2005. E saí prestando prova para residência, né? Eu fiz residência em clínica médica, que é pré-requisito para gastroenterologia. Saí fazendo prova e fui aprovado em Volta Redonda. Eu vim fazer prova aqui por conta da minha tia, irmã da minha mãe, que morava aqui, que o marido dela veio por conta da CSN, né? Então tudo tem uma história. Vim para cá, prestei prova em vários lugares, passei aqui, passei no Rio, passei na Bahia. A minha tia falou, não, você vai morar em Volta Redonda. E vim para cá, comecei minha residência no Hospital do Retiro, e conheci uma cidade que, cara, me acolheu, me recebeu e me permite exercer medicina com qualidade. Você já namorava a Thaís? Não, a Thaís aparece em 2008. 2008? Já estava 2 anos de Volta Redonda. Ah, entendi. A gente começou a trabalhar junto em 2007, né? Ela é fisioterapeuta lá no hospital. Foi até interessante que a primeira vez que eu conheci a Thaís, eu não esqueço. Eu passava visita, eu era o residente do Hospital do Retiro. E o residente é o médico que está no hospital todo dia. E como eu gosto muito, eu estava ali. E como eu já tinha 1 ano de Hospital do Retiro, eu dominava o hospital. Conhecia todo mundo, tinha... o hospital era meu. Você era residente no Hospital do Retiro? Do Retiro. O hospital era meu. Tô aqui todo dia, simpático, gente boa, conhece todo mundo. Aí eu chego num sábado para passar a visita, pego o que eu fazia? Examinava os pacientes, pegava os prontuários todos, sentava e escrevia.
fazia evolução, fazia prescrição, tudo. Quando eu vou para buscar os prontuários, eu viro para o técnico de enfermagem, que estava lá, o Rubens. Mas, Rubens, cadê meus prontuários? Aí ele, não, doutor, a fisioterapeuta nova pegou os prontuários. Aí eu fui lá atrás dela. Falei, bom dia, tudo bem? Aqui, eu tô precisando dos meus prontuários. Você conhece a Thaís? É. Ela abriu um prontuário, olhou, abriu outro, falou, não tô vendo seu nome aqui, eles não são seus não, são dos pacientes. Aí eu, que marrenta do caramba, bicho. Aí dali a gente começou a conviver, né? Uma das coisas que uniu muito a gente é esse cuidado, essa humanização, a forma de tratar, a forma de cuidar. E o resto é história. Muito legal, muito legal. Então você foi um cara que gostou da Cidade do Aço, gostou desse ar puro que tem aqui, né, cara? Essa maravilha. Maravilha. Eu vim e a gente vai se adaptando, né? Volta Redonda. A gente que vem de fora, quando eu cheguei aqui e vi o SUS funcionando, o Sistema Público de Saúde de Volta Redonda funcionando, eu fiquei encantado. Eu sei que muita gente vai reclamar, vai falar que falta isso, falta aquilo, não sei o quê. Mas comparativamente, o que eu vivi em Teresópolis, vivi no Rio, né, depois que eu fui fazer a pós-graduação no Rio, e vi acontecer em Volta Redonda, cara, Volta Redonda é uma cidade que a saúde funciona. Tem seus desafios, tem suas dificuldades, como todo lugar tem, mas aqui a coisa funciona e existe uma presença do poder público. Então, comecei a ter oportunidade de trabalho em Volta Redonda, em hospitais funcionando. Na época, em 2007, foi a inauguração do INJA, do CTI do INJA, na época. Um profissional excelente, Luiz Alexandre, que é neurologista, que veio montar o serviço aqui, agregou. Na época, eu consegui uma vaga no pronto-socorro do Hospital Vita, né, que era um hospital de ponta, que funcionava muito bem. E as coisas foram acontecendo, né? Aí eu mantive trabalhando aqui e continuei minha formação. Como não tem gastro em Volta Redonda, né, para residência nem pós-graduação, eu fui para o Rio, fiz minha pós-graduação na Santa Casa, e até o mantenedor lá, ele fala que é Santa Casa da Misericórdia, né? Então, se você procurar lá, o nome é Santa Casa da Misericórdia, que é o hospital mais antigo do Rio de Janeiro, e tem esse nome por conta disso. Lá, além de aprender medicina, eu aprendi muita humanidade, cuidado, né? De lá, termino minha formação de gastro na Santa Casa da Misericórdia, no Rio, e vou fazer endoscopia no Hospital do Fundão, na UFRJ, que é um serviço, é um hospital. Que ano era isso, Odô? Isso foi 2009. 2006, 2007 eu fiz a Thaís a já residência. tinha subido a bordo disso já tava na guerra já. Por isso que eu continuei, senão tava dando plantão até hoje, pô. Aí fui pro Rio, fiz 2008, 2009, a pós-graduação em gastro, e a partir final de 2009, início de 2010, eu começo minha formação em endoscopia, que é o que eu amo fazer, a minha técnica é o que eu gosto muito de fazer, né, durante os dias da semana. E faço minha formação no FRJ e começo a enxergar a falta de profissionais para procedimentos mais específicos. Então, a gente, né, tem uma doença chamada calásia, que é um estreitamento do esôfago, que é um procedimento que hoje a gente faz, né, com muita recorrência na clínica, que o paciente tinha que sair daqui e ir para o Rio fazer, né? Retirada de algumas lesões pela colonoscopia, pela endoscopia, o paciente tinha que ir para fora fazer. Falei, cara, não, isso a gente consegue aprender e fazer aqui, né? E eu comecei a enxergar, Volta Redonda é um polo médico da nossa região, né? E aprendi com o tio da Thaís, o Luiz Barata, que faleceu infelizmente, que Volta Redonda está no meio de tudo. A gente está a 4 horas de São Paulo, a gente está a 2 horas do Rio, a gente está a 2 horas de Angra dos Reis, que é um dos lugares mais bonitos do Brasil. Então, assim, Volta Redonda é maravilhoso. A CCM podia botar menos poluição na nossa cabeça, mas aqui é bom demais. Eu falo que Volta Redonda é uma versão do interior de Niterói. Assim, ela começa a ter a dinâmica de cidade grande, mas tem aquele ar de interior. Sim. Ao mesmo tempo, a gente é meio Springfield, né, cara? Assim, a gente tem uma usina,
né? Aí tem o dono da usina e aí tem a cidade em volta daquilo. Mas, Rodolfo, quando a gente fala de gastro, Sim. o médico Enterologista. gastroenterologista, o médico gastro, Isso. geralmente tem essa coisa do estômago pelo estômago. E eu vejo que você também trabalha uma área também que é a questão dos balões Isso, da obesidade. da obesidade. Então, todas as vezes que você fala de obesidade, a minha cabeça, por exemplo, empírica, fala assim: obesidade, perder peso, eu vou trabalhar com um médico que é um endócrino. Sim. Exemplo, assim, primeiro gatilho. Aham. E você é um médico que é gastro, mas você trabalha com esse balão que é uma forma de emagrecimento. Isso. Obesidade é uma doença para todas as especialidades. A obesidade, como ela envolve todo mundo. Ela envolve o nutricionista, ela envolve o psicólogo, ela envolve o gastro, o endócrino, o cardiologista, o pneumologista. E tudo, né, que a gente se alimenta passa pela minha especialidade, que é a gastroenterologia. Tratar a obesidade não é fácil, nem para o paciente, nem para o profissional. Por isso que toda vez que alguém te vender uma solução mágica, uma coisa rápida, que vai resolver seus problemas em três chamadas, E seu Creyson, seus problemas, acabaram! cara, tá te vendendo uma falsidade. E eu comecei a trabalhar com isso porque o balão gástrico é um procedimento liberado no Brasil desde o ano 2000. Então a gente tem 26 anos aí de experiência, né, brasileira do balão. O Brasil é o país que mais tem casos de acompanhamento com o balão. O primeiro consenso mundial do balão gástrico, ele é brasileiro, ele foi produzido pelo grupo brasileiro que a gente faz parte. E a gente vê ele mudando a vida das pessoas, né? Não é uma solução única, não é para todo mundo, como nenhum tratamento da obesidade é. E eu também sou obeso, né? Então, quando eu começo a entender a obesidade como uma doença e deixa de ser uma escolha, um erro ou uma fragilidade minha, individual, cara, não tem como não tratar, né? Porque a obesidade ela está vinculado, né, a 13 tipos de câncer. A maior parte das doenças coronarianas, que é a principal causa de morte no Brasil, é doença cerebrovascular e coração. Tem relação com a obesidade. O diabetes, que é uma doença extremamente frequente e grave, tem relação com a obesidade. Então eu não tenho como tratar alguém, né? Se eu quero cuidar efetivamente dessa pessoa, sem saber abordar, mesmo que seja na minha especialidade, essa doença grave que é a obesidade. Tá certo. E como é que funciona esse balão? Agora eu fiquei curioso. O balão, ele é um balão mesmo, de verdade, bonito. A gente coloca ele no estômago de forma temporária. A gente tem hoje no Brasil 3 tipos de balão. Um que dura 4 meses, um que dura 6 meses e um que dura 12 meses. Então, pela endoscopia, a gente põe o balão dentro do estômago, insufla ele com soro fisiológico, mesmo que a gente usa na veia, e um corante, que é para a gente observar se ele tiver vazamento, para ocupar espaço. Então, o objetivo do balão é ocupar espaço, te dar saciedade precoce. O que é isso? Você perceber uma sensação gástrica de saciedade com volume menor de alimento, e o alimento ele fica mais tempo no estômago. Saciedade precoce e saciedade prolongada. Esse é o balão. Nesse intervalo de 6 meses ou 12 meses que você permanece com o balão, é o momento de ir adequando o hábito. Não muda com medicação, com cirurgia bariátrica, com balão, com a gastroplastia endoscópica. Não muda o fato de precisar alimentar-se melhor e manter uma prática de atividade física maior. Porque quanto mais massa muscular a gente tem, maior é o nosso consumo de energia, menor é a nossa obesidade. Mas fazer como você gosta de falar, esse sprint, pode ser com medicação, pode ser com balão, pode ser com a gastroplastia endoscópica ou com a cirurgia bariátrica.
O importante é, obesidade não é escolha do indivíduo, obesidade não é preguiça, não é falta de vergonha na cara. Eu parti de 140 quilos, hoje eu fico ali em torno de 100 quilos. Né? Então eu vivo com menos 40 quilos. Menos 40 quilos são menos 8 sacos de arroz, pô. Então, assim, é muita coisa que você está carregando menos, que você não está dormindo abraçado, que você não está dirigindo. Então, se manter nesse peso saudável ajuda muito. Chegar nele é difícil mesmo, né? Então, não é só, então vai para academia. Uma frase que, pô, me dá uma raiva danada. Não, é só fechar a boca e caminhar. Cara, você sabe qual é o esforço de um obeso para amarrar o tênis? Para conseguir subir uma escada, para descer uma escada? Ataque cardíaco. Você de manhã cedo amarrar o tênis. Sim. Eu tô falando porque eu sou obeso. Eu tenho lugar de fala nesse lugar. Eu tenho lugar de fala. Você quase morre. É uma coisa que eu aprendi na época, né? Que eu comecei a observar o paciente com obesidade, principalmente o homem, o nó do tênis dele é para dentro. Ele tá ali para dentro porque ele não consegue amarrar de frente, ele amarra o tênis de lado. Né? Então, chegar a esse peso é onde a gente atua, seja com o balão ou que é um procedimento relativamente novo, que é a gastroplastia endoscópica, em que a gente dá ponto por dentro do estômago, diminui a capacidade de distensão. O racional é o mesmo do balão. Eu vou deixar um espaço menor para caber comida. O balão, a gente ocupa esse espaço. Na gastroplastia, eu dou ponto por dentro do estômago, pela endoscopia, e diminui a capacidade desse estômago de caber uma quantidade maior de alimento. Existe, Rodolfo, mas também que eles falam do efeito sanfona. Sim, né? sim. Emagrece, engorda, emagrece, engorda. Eu vejo muito, aí é uma opinião empírica minha, Sim, sim. que é uma relação que não adianta você ter, como eu falo, esses sprints, essas ajudas da medicina, se você não muda essa relação de alimentação. E aí você estava falando, Sim. como que isso funciona? Então, a alimentação, ela é a base de tudo. Né? Então, a gente é composto daquilo que a gente se alimenta. Só que a alimentação nossa, ela não é escolha individual. Ela é uma questão social. Né? Eu desafio até todo mundo, vai no supermercado hoje e procura na seção de doce um chocolate de verdade. É sabor chocolate, é sabor alguma coisa. Né? Por quê? O produto químico, ele dá o sabor que você procura, ele te alimenta o paladar, mas ele te cobra um preço. Né? Um dos grandes desafios para as próximas décadas, né, é realmente a gente se livrar dos ultraprocessados. Porque eles são ricos em açúcar e ricos em gordura, que são nutrientes de fácil acesso e baratos, com aditivos químicos para dar o sabor que você quer ter. Só que algumas vezes é difícil a gente entender isso, porque a gente está nesse ambiente, a gente está vivendo isso. A gente é bombardeado por propaganda de fast food, se vende a ideia, né? Quando a gente fala de Estados Unidos, por exemplo, a gente está falando da nação mais obesa de toda a história da humanidade. É uma população que adoece por conta de má alimentação e sedentarismo. Só que a gente vende isso na televisão, na internet, como se fosse o melhor lugar do mundo. Não é. A alimentação é ruim, o fast food, comer dentro do carro. Né, a gente tem estudos mostrando que depois de você põe porta-copo dentro do carro, você aumenta a obesidade, você aumenta o volume, porque o acesso é muito fácil. Quem já teve lá, você sai e compra uma refeição de 2.000 calorias por $20. Isso é papo de maluco. Então, assim, escolher uma boa alimentação, isso não é individual. O alimento ultraprocessado, a produção dele é barato, mas a venda dele tem que ser mais cara do que o alimento natural. Quem vai resolver isso não sou eu. Eu estou no consultório. Quem vai resolver isso é quem manda no país. Mas uma boa escolha de alimentação, a redução de propaganda, a não exposição das crianças, né, a esse tipo de alimento, que é outra coisa. Né? Eu sofri isso com meus filhos. Você fala assim, não vou dar açúcar para o meu filho até os 2 anos. Xiita, maluco, cheio de mania. Não,
Por quê? Porque tem estudo que mostra, se você não expõe a criança a açúcar até os 2 anos de idade, a chance dessa pessoa sofrer obesidade na vida adulta reduz em quase 5 vezes. Então, assim, será que vale a pena mesmo você dar um refrigerante de cola para uma criança até os 2 anos, dar chocolate, dar bala fine, dar alguma coisa? Será que 2 anos vai fazer tanta diferença você esperar esses 2 anos para a criança criar um paladar melhor, para a criança ter uma aceitação melhor da alimentação? Isso faz muito sentido, mas quando a gente fala de açúcar, quando você fala de açúcar, para todo mundo que está assistindo aqui, não é só o açúcar pelo açúcar, o açúcar, né? Sim. Existe uma transformação, não é isso? Isso. Porque a glicose em si, ela pode ser transformada e manipulada de várias formas para ter várias disposições de ser liberada. A frutose, por exemplo, que é o açúcar da fruta, são 6 moléculas de glicose organizadas de uma forma. A lactose, que é o açúcar do leite, também é organizado de outra forma. E você tem, na indústria, formas de colocar esse açúcar para diminuir, para manipular o sabor daquela substância química que tem um sabor ácido, um sabor salgado. No remédio, a gente entende. Vou facilitar a ingestão de um xarope, de um antibiótico para uma criança, vou botar o açúcar aqui. Beleza. Só que isso é feito para compensar gosto ruim de alimentos para serem armazenados por longo tempo, para serem dispensados, né? Quando a gente fala de rede de fast food, por exemplo, e só para a gente não perder, fast food não é só esse alimento hoje que você senta e come com a mão. Você tem fast food hoje bonito de cortar com garfo e faca, né? Que você acha que você chega lá, você paga caro e você acha que está comendo uma comida fresca, mas isso faz parte de uma rede que está sendo produzida, às vezes a 2.000 quilômetros dali, e vem congelado e vem preparado, cheio de aditivo para ser armazenado para parecer fresco a hora que você compra. Eu não tenho amarra nenhuma, tipo o franguinho do Outback. É isso aí. É tipo o franguinho do Outback, você tá achando, não, amigão, vem de longe, vem cheio de aditivo. E para suprir, para equilibrar o sabor desse alimento, ele vai estar rico em gordura, ele vai estar rico em açúcar, fora os aditivos que a gente não sabe, né? Como é que isso acontece dentro do organismo? Onde isso vai ficar depositado? Isso é eliminado totalmente? Isso fica no cérebro? Quando a gente vê microplástico, por exemplo, cara, é papo de doido. Você faz biópsia do cérebro, você tem pedaço de plástico do cara que morreu. Então, assim, do que a gente está se alimentando, né? Eu falo assim, todas as vezes, confesso, que tem dia que eu falo assim, vamos comer lixo hoje? Aí eu falo de comer lixo, aí a gente vai comer lixo. Tem uma coisa, Rodolfo, assim, a gente está trocando uma ideia aqui que eu vejo na internet uma oferta, principalmente para mim que sou gordinho, e a gente começa a pesquisar algumas coisas. Aí bate pra gente o algoritmo da rede social, e tem algumas afirmações que eu não gosto, que não acho legal, assim, porque coloca em demérito a medicina, coloca em demérito um monte de engenheiro, de pessoas que estão entendendo daquilo que estão fazendo. Tipo assim, não, isso não é assim que funciona, não é isso aqui que funciona. Eu tenho aqui um protocolo, adoro esse Blackster, Maxter, que vai resolver a tua vida. Fala, amigo, eu não consigo amarrar o meu tênis de manhã. Como é que eu vou fazer esse negócio? Disse, não, mas é na palma da sua mão, é fácil você fazer, é só você acordar de manhã. É só você colocar... Não é assim. Rola uma coisa que eu vejo, que eu gostei muito da sua frase e obrigado por ela, porque assim, não é na sacanagem que o cara engorda. Não. Não é sem vergonhice, não é preguiça. É doença. É difícil. É difícil. A vida engole, o cotidiano não, vai e mesmo quando a ciência, Igor, isso que é interessante, mesmo quando a ciência ela produz medicações ou procedimentos que vão tratar a sua obesidade, quando você escolhe fazer esse tratamento, você é julgado também por ter escolhido, né? Eu tenho 2 pessoas muito queridas na minha vida que estão usando medicação e perdendo peso, e estão recuperando qualidade de vida, e estão em movimento, e estão participando de corrida, de maratona, que não assumem que estão usando medicação, né?
Ontem atendi uma paciente online, né? A gente acompanha, uma paciente que já operou, fez cirurgia bariátrica, voltou a ter reganho. A gente fez um dos tratamentos, né, que é o plasma de argônio, para ajudar ela a voltar a ter saciedade, e associei a medicação, associei o Monjaro, né? E ela assim, ela já perdeu 18 quilos depois da nossa intervenção e do tratamento. Ela está feliz da vida e virou para mim na chamada de vídeo e falou: pô, eu tô chateada porque eu tô precisando usar o remédio. Não! Você tem condição, né, financeira de arcar com a medicação, você está respondendo, porque nem todo paciente responde do mesmo jeito. É o contrário. Ela, mas eu sempre não consigo. Pô, ela perdeu 40 quilos com a cirurgia, ela reganhou 20, já perdeu 18 com a medicação. Mas mesmo assim a pessoa continua se culpando por uma doença que ela tem, que a origem não é genética, é social e é comportamental. Né? Então a gente come, eu vou falar de mim. Pô, eu tenho compulsão, o que acalma a minha ansiedade quando eu estou ansioso é comida. Eu também. Até eu entender isso e encontrar outros mecanismos para lidar com isso, cara, é muita terapia, é muita dúvida, é testar, né? Igual eu falo do balão. Volta e meia a gente ouve isso. Ah, não, usa o balão. Ih, fulano usou, engordou tudo de novo. Não, eu falo para os meus pacientes e falo que eu, Dr. Rodolfo, já usei o balão 3 vezes. É o que me ajudou a estar com o peso que eu estou hoje. Quero estar melhor? Sim. Né? Queria ter dinheiro agora para comprar um Monjaro, não tem, mas daqui a pouco eu vou ter, que a clínica, tô investindo tudo numa clínica nova. Vamos chegar lá, né? Que tem novidade vindo então, por aí. Assim, a gente tem uma doença e a gente trata. Ninguém ia chamar o Igor de doido se ele tiver com uma pneumonia e tomar antibiótico. Mas se o Igor, tem obesidade e usa medicação, ou usa o balão, ou faz a gastroplastia, ou se submete a uma cirurgia bariátrica, ele vai ser julgado da mesma forma. Fantástico isso que você falou, porque realmente existe isso. Sim. Mas tá tomando Monjaro. Mas aí, pô... Mas aí você tá roubando no jogo da vida. Boa! Pô. Tá roubando o jogo da vida. A hora que você senta pra usar, só um parâmetro, né? Se você senta pra usar a IA pra fazer seu trabalho de faculdade, você também tá roubando na vida, né? Se você usa o seu celular, você não tá mandando sinal de fumaça para falar com a sua esposa no trabalho, você também está roubando o jogo da vida. É tecnologia, é tratamento. A humanidade ela se desenvolve. Né? Então, toda vez que eu ouço isso, eu falo assim, me dá seu celular aqui, manda sinal de fumaça, arruma um pombo correio. Você sabe como é que funciona o sistema de navegação de um pombo? Se você treinar bem, ele vai levar a mensagem daqui para lá. Você está usando o celular para quê? Tecnologia, para com isso, você está roubando o jogo da vida. Essa frase eu ouvi, por isso que ela me maltrata. Não, isso me pega bastante também. Porque eu sempre entro nisso, cara, se a medicina avançou a esse ponto, a gente precisa respeitar, é preciso respeitar as escolhas das pessoas. Sim. E eu quero fazer um insert aqui, eu não estou aqui nesse podcast defendendo a posição de ser gordinho. Ser gordinho não é legal. Não é legal por uma série de questões que não são sociais, mas por conta de 13 tipos de câncer. Sim. A questão da diabetes. Então, assim, se tratar, se cuidar bem, é fundamental. E existe um caminho, né? Tudo na vez a gente trata meio 880, né? Entre aquela pessoa que é saudável de verdade mesmo, que mantém uma prática de atividade física regular, alimentação boa, ser vegano é mais saudável do que ser carnívoro, mas é assunto para outro dia. Entre essa pessoa e a pessoa que está sofrendo de uma obesidade de 250 quilos do Dr. Now no Discovery, existe esse meio do caminho. Então, quanto mais saudável você tiver, quanto mais próximo você tiver de uma vida saudável, vai te ajudar a ganhar tempo de vida, qualidade de vida, disposição para atuar. Não a imagem, né? Porque a imagem a gente produz. Né? Então, assim, tem muita gente na academia hoje, ou na vida, ou na rede social, muito bem fisicamente, forte, bonito. Né? A gente que é careca, a gente podia estar de topete hoje, seja por prótese ou por implante, é escolha. Né?
E muita gente está não saudável. Pô, um moleque agora de 22 anos, fisiculturista, morreu muito provavelmente por excesso e uso errado de anabolizante. Até porque não existe uso certo de anabolizante. Também é assunto para outro podcast. Mas não é só a imagem que você tá. E é aquilo que faz sentido para você. Né? Pô, eu tô bem com o meu corpo? Eu tô bem? Estou saudável com o corpo que eu tenho? Né? Então tem muita gente que tinha... Eu vou me usar de exemplo sempre para não ficar citando os outros. Mas o Rodolfo de 140 quilos com 30 anos estava mais doente do que o Rodolfo de 100 quilos com 45. Isso é fato, isso é numérico, isso é estatístico. Né? E o que você falou em relação aos protocolos é muito cuidado com isso. Tudo que envolve ciência e medicina é reprodutível. Então, se o doutor fulano de tal, a doutora fulano de tal, só ela tem o protocolo, só ela tem o segredo para o tratamento de qualquer doença que seja, desconfie que provavelmente é picareta. É picareta, né? Eu sempre falo, eu trabalho com alguns médicos aqui e principalmente tanto a doutora Andréia como o Jorge Vigorito falam assim, cara, tem que ter artigo científico. Tem que ter. Artigo científico é algo que vai basear os estudos. Então, assim, eu até publiquei outro dia na minha rede, o que mais existe hoje, inclusive no mundo da política, que eu mandou um abraço aqui para o Jackson Vasconcelos, pai do Rodolfo. Meu pai. Grande mestre Jackson Vasconcelos, me ensinou muita coisa sobre marketing político, estratégia política. E existe esses especialistas em tudologia, né? Isso. E os caras chegam com algo miraculoso, mas não tem nenhum artigo científico que mostre que Sim, e só ele tem o segredo. Né? Só ele. Só ele. A gente já teve em farmácias de manipulação multadas porque existe um remédio que na verdade é uma fórmula que está com o nome do médico. Digamos, você chega na farmácia tal e fala assim, não, eu vim aqui comprar a fórmula do Dr. Rodolfo. Você nem sabe o que tem na fórmula, entendeu? Porque transforma um tratamento num produto e vende esse produto na beira no balcão, né? Nada contra as farmácias de manipulação que funcionam bem, mas é uma forma, né? Então, assim, o remédio que eu prescrevo, ele tem que ser comprado em farmácia. Ele tem que ser, seja farmácia de manipulação ou seja farmácia outra, né? A gente mexe, sofre pra caramba, porque os remédios deveriam ser muito mais baratos do que são. Eles enriquecem muito mais do que, enfim. Mas o médico passa, quando a gente fala em ciência, é isso. Se outro médico prescrever aquele mesmo tratamento, vai ter um resultado parecido. Né? A gente não tem segredo. Né? Não existe segredo na medicina para ser ciência. Então não tem tratamento escondido, não tem protocolo fulano de tal. Tem, às vezes, soma de resultado. Né? O que a gente tem na clínica? Eu sou médico, eu atuo, né, atendendo o paciente, realizando os procedimentos endoscópicos, mas eu preciso da psicóloga, eu preciso da nutricionista. Algumas vezes eu preciso do nutrólogo, eu algumas vezes preciso do psiquiatra, né, do cardiologista, do pneumologista. Então, assim, a gente trabalhar em prol daquela pessoa, organizar o tratamento, organizar o pensamento, falar a mesma língua. Né? Uma das coisas de estar em Volta Redonda é que a gente se conhece. Né? Eu tenho cardiologistas, são muito amigos, a gente quase não se encontra, mas a gente se conhece e se fala muito e ajuda o tratamento das pessoas se comunicando. Né? Então, quando a gente fala de diferencial, o diferencial vem disso. De quanto a gente está disponível para ajudar aquela pessoa específica. Por isso que medicina ela é exercida sempre olho no olho, seja presencial ou online. Mas é um indivíduo falando com outro indivíduo, um indivíduo ajudando o outro indivíduo. Por isso que a frase que guia, né, a minha parte de emagrecimento é resultados reais com pessoas reais. Né? Já me cobrei muito porque o Dr. Rodolfo ele ganha peso quando ele abre clínica, quando ele está ansioso. Sim, eu sou de verdade igual todo mundo. E eu vou me submeter ao tratamento. E vou consultar com o nutricionista que está na minha sala do lado, que cuida dos meus pacientes, é quem cuida de mim. Né? Vou procurar um personal, vou procurar um funcional. Toda quinta-feira eu estou lá na psicóloga, tratando
tratando a mente. Então, é resultado real. O grande diferencial é disso. Não existe um produto embalado que você vai comprar em algum lugar e isso vai te dar todos os resultados. Não é mágico, não é mágico. Agora, vamos lá. Depois eu vou fechar com um assunto, eu vou abrir uma caixa, mas a caixa que eu quero abrir agora, que é a medicina, ela é uma profissão que via, assim, eu acredito, né? Sim. Que de protocolo é cuidar de vidas e salvar vidas. Sim. E aí depois chega um momento que esse profissional, um médico, ele precisa estar no mercado de trabalho. Sim. E existe uma palavra chamada empreendedorismo, administração, finanças e parece que isso não é muito colocado no papel e como matéria na medicina. Sim. Quando você saiu e assim, pô, agora eu sou um profissional, como é que foi isso para você gerenciar finanças ou o próprio profissional liberal? E bagunça total. Bagunça total. Porque eu gosto muito, isso eu falo para a equipe nossa toda lá, eu gosto muito de ser médico. É o meu momento ali. Tanto que às vezes o Bernardo, que é meu secretário hoje, ele fica desesperado porque às vezes a meia hora de consulta vira 40 minutos, uma hora, atrasa, bagunça. Hoje está melhor. Tô me policiando. Tá disciplinado. Tô disciplinando. Mas exercer medicina é muito bom. Tá? Por isso que eu fico às vezes chateado quando meu filho vai ser médico. Médico reclama muito da medicina. Cara, mas a gente tem uma profissão muito boa, que remunera a gente bem, tem seus desafios, tem suas complicações, tem judicialização, tem uma série de coisas que atrapalham o exercício da medicina, mas que fazem parte de exercer uma profissão. A partir do momento que você forma, cai no desafio de agora eu preciso trabalhar. Medicina. Enfim, tem gente que vai reclamar, vai falar que eu estou ficando maluco, mas dificilmente você forma e não está no mercado de trabalho. Você automaticamente está no mercado. Seja dando plantão, seja fazendo ambulatório, seja auxiliando algum cirurgião, você está trabalhando, você sai trabalhando. E vem o segundo passo, que é a organização. O que eu quero, né, para daqui a 5 anos? O que eu quero para daqui a 10 anos? Então, se você começa a tratar isso agora, isso vai dar resultado. Né? Se você começa a pensar nisso agora. Eu aprendi isso com o Jackson Vasconcelos, né, que é a estratégia. Né? Qual estratégia que eu quero ter para a minha vida profissional? E foi aí que eu comecei a organizar. Quando, lá em 1900 e Guaraná de Rolha, eu comecei a disponibilizar o meu WhatsApp, o meu telefone para os meus pacientes, Rodolfo é maluco, pô, você está dando isso, o paciente vai te encher o saco, o paciente vai te apurrinhar. Nossa, eu nunca vi isso. Isso dá resultado. Aí hoje o que a gente tem de história em Volta Redonda, de cuidado, vem dessas pequenas condutas. Né? Quando eu trabalhei muito no pronto-socorro do Vita. Alguns colegas tratavam bem os pacientes, outros tratavam mal. Eu tratava todo mundo bem. Por quê? No fim das contas, todo mundo tem um estômago, todo mundo tem um esôfago, todo mundo tem uma dor de barriga. E muitas vezes a gente pode atuar como médico em coisas simples que vão facilitar muito a vida da pessoa que está sendo seu paciente. Né? E começou essa organização. Tentei exercer a minha especialidade da forma como eu gostaria em outros serviços. A gente cria confusão, vai, volta, puxa a sua orelha. Em 2015, hoje eu sei que eu tive um burnout, né? Porque eu não sabia, né? Tive um burnout. Trabalhava na Policlínica da Cidadania, aqui em Volta Redonda, com uma carga de horário absurda, dando plantão noturno e tentando abraçar o mundo de todas as formas. Ali eu entendi, eu falei, cara, eu tenho que mudar de vida, porque senão eu não vou ter, daqui a alguns anos, as coisas que são importantes para mim. A minha saúde, a minha família e o meu convívio. Eu falo sempre isso, a Thaís fala que eu fico até chato. Eu falo, cara, você tem que estar feliz na quarta-feira à tarde. Se a sua vida profissional não te permite, no meio da semana, você estar feliz. E por que eu falo quarta-feira à tarde? Porque quarta-feira é dia de jogo. É o dia que a pessoa vai e quebra a semana dela, assiste um jogo, toma uma cerveja, bate papo com alguém, encontra. Então, se você não chega a quarta-feira à tarde feliz, cara, repensa a sua vida. E na medicina, diferente de outras profissões, a gente consegue se organizar para isso, mas dá trabalho.
né? Aí em 2017 a gente abre a clínica GastroMais, há um convite do Hospital Índia para montar o serviço de endoscopia lá. E ali a gente começa. Só que o meu ex-sócio, Paulo, né, a gente não é mais sócio hoje, mas foi um grande parceiro no início do negócio, a gente só sabia ser médico. E a gente achou que era fácil, né? Quando você não conhece o trabalho do outro, você acha que é fácil. Então, quando a gente monta a clínica, começa o desafio de entender. Aí em 2017 a gente abre a clínica, 2019 minha ficha cai. Pô, olha só, você tem um negócio, você tem uma empresa, você tem que lidar com o financeiro, você tem que lidar com RH, você tem que lidar com compra de material, você tem que lidar com estoque, você tem que lidar com um plano de saúde, que é um bicho difícil pra caramba. E Né? o dia só tem E 24 o dia horas. só tem 24 horas. E nesse meio do caminho você tem que atender seus pacientes. Eu agora, né, tem quem cuide da minha rede social, porque até então eu que cuidava da minha rede social, eu que organizava e eu que fazia a conta no fim do mês. Né? Eu, Paulo, a Mariana, que é a esposa do Paulo, e a Thaís, a minha esposa, a gente sentava para fazer conta, para organizar, para fazer marketing. Cara, não dá. Não dá. E uma das coisas, né, de você empreender é saber a quem pedir ajuda. Saber escolher as pessoas que vão trabalhar com você. E que eu falo que eu sou um sonhador, e as pessoas que vão sonhar o mesmo sonho que você. Tem hora que vai dar certo, tem hora que vai dar errado, tem hora que você vai trocar, tem hora que você vai compreender de novo. Mas entender que a gente é empresário, que a gente tem conta para pagar, a gente tem que arcar com o que a gente faz. E nesse meio do caminho, tem que ter parceria, não tem jeito. Ninguém é autossuficiente sozinho. Né? Então, quando você vê alguém, seja pequenininho na nossa cidade, seja médio, seja o primeiro trilionário que vai aparecer no mundo, só se alcança isso com o envolvimento de muita gente. Né? Então, criar esse ambiente, entender isso, eu demorei, porque eu achei que eu dava conta de tudo. É só ser médico, é só fazer bem feito. Não. Você tem que fazer bem feito, você tem que respeitar as leis do país. Existe um ser, um profissional, que é o contador, né, que eu sempre fugi dele, mas hoje é meu parceiro, porque eu entendi que eu preciso ter, né, um contador cuidando do dia a dia do negócio. Então, empreender é difícil, é trabalhoso, mas é muito gratificante quando o retorno vem, não só financeiro, mas das pessoas. Né? Quando entra lá no meu Instagram, volta e meia alguém fala assim, o melhor gastro do mundo. Não é do mundo, o mundo é grande pra caramba, né? Mas no nosso mundo, para aquele momento de vida, né? Isso é uma coisa que eu sempre pautei, eu quero ser sempre o melhor médico que você vai conhecer. Tá? Então, eu busco isso não é natural, não brotou do nada. É esforço, é desafio, é ler, é entender. E quando eu recebo esse feedback, né, e uma das coisas que a gente preza muito na GastroMais, a gente não existe diferenciação de tratamento para o paciente que vem oriundo do SUS através dos contratos ou o paciente que me paga particular o exame. Todo mundo na mesma estrutura. Todo mundo na mesma estrutura. Né? É todo mundo atendido na mesma agenda, todo mundo atendido pela mesma equipe. Né? A gente não tem o equipamento que usa é o mesmo para todo mundo. Né? Isso tem um custo. Isso tem um custo financeiro, isso tem um custo de tempo, mas é muito gratificante quando o paciente, às vezes, ele alterna. Né? Como a gente abriu a clínica agora em Angra, né, já tem 2 anos, está indo para o 3º ano, e tem muitos pacientes de Angra vinham realizar exames e procedimentos em Volta Redonda, e hoje eles acessam a gente lá, é pelo nome e pela estrutura que a gente criou. E o paciente fica feliz. Fala assim, eu fui atendido aqui igual fui em Volta Redonda. E esse paciente vai trazer o outro, que vai trazer o outro, que vai trazer o outro. E às vezes ele muda, ele perde o plano de saúde, né? Eu, como atendi muitos funcionários da CSN na época do Vita, alguns desses pacientes ou perderam emprego, ou mudaram de emprego, ou aposentaram, e hoje são usuários do SUS. E ele vai e realiza o exame comigo pelo SUS, pelo contrato da prefeitura. Porque aquilo que eu falei no início, a prefeitura de Volta Redonda, ela investe decentemente e escolhe bem os parceiros dela para atender os pacientes. Então o paciente ele fica deslumbrado, fala assim, doutor, achei que eu nunca mais fosse te ver, porque eu não tenho mais o plano, mas,
coincidiu do meu exame cair aqui, né? Isso tem um valor que, cara, é mais do que dinheiro, não tem jeito. Isso é muito legal, porque assim, eu falo que quando você. Primeiro tem que gostar do que faz, né? Sim. Eu também sou um cara bastante sonhador. Eu falo assim, qual é a melhor equipe do mundo? A melhor equipe do mundo é a minha. É a minha, isso É a aí. minha. Isso aí. Mas qual mundo? Meu mundo. Do meu mundo, do que meu eu tô mundo, aqui. do que eu tô aqui. Legal. E a Gastromais, desde 2017, então isso quer dizer que 2027, São 10 anos já. 10 anos. Mas tem uma novidade que você tem que me contar aí. Tem Tem uma nova sede. uma nova sede. Isso aqui é o ponto que É. não tem aqui a Ana. Que a Ana tem essa cara aí, aquela carinha ali. Eu sempre falo, gente, vocês vão conhecer. Qualquer dia eu vou pegar uma câmera, vou colocar um GoPro aqui, vou fazer uma câmera, você vê. A carinha de angelical, é brava. Ela é brava. Ah, não, ela é muito boazinha, pô. Não. Trabalha com ela é brava, ela é brava. Então ela falou assim: você precisa falar da nova sede. Tem uma nova sede da Gastromais. Que tá nascendo, tá ficando pronta. Vai ser na rua 26, número 12, na Vila Santa Cecília. Porque a gente precisa, né? Aquilo que eu falo, para eu fazer do jeito que eu quero fazer, eu tenho que estar no ambiente que eu tenho um controle, né? A parceria com hoje a Gafoa sempre foi muito boa, né? A gente, né, trabalhou sempre junto. A gente está se organizando essa saída, né, para vir para a Vila, mas com o objetivo de expansão. Porque hoje o meu consultório está no Shopping 33, a realização dos exames estão no Jardim Amália, no INJA, e a minha equipe de administrativo está em outro lugar no Jardim Amália. Então a minha vida vai para lá, vem para cá, não acha vaga, procura aqui, não tem onde estacionar, vem e volta. É por isso que eu falo que Volta Redonda tá igual Niterói. Tem aquele sabor interior, mas está começando a ter os seus cotidianos de metrópole. Então, assim, isso gera um sonho antigo, né? A gente começa a planejar aquilo que eu falei, a estratégia, né? A gente começa a planejar essa organização em 2019, de ter um ambiente próprio. Por quê? Para eu atravessar da Vila para o Jardim Amália, é um tempo. Hoje, com a nova sede, eu vou atravessar um corredor. Eu saio da clínica e vou para o consultório, e subo a escada, eu estou no administrativo e volto para o consultório. Isso vai me viabilizar muito atender melhor, estar presente no dia a dia da clínica. E a gente está fazendo um espaço muito seguro para a realização dos procedimentos, né? Em relação a equipamento, a material, gerador. O negócio caro pra caramba é o tal do gerador, tá? Gerador. A gente tá falando de um ambiente que está concentrando, então, todos os procedimentos. Todos os procedimentos, mais as consultas e a parte administrativa. Alguns procedimentos que demandam um cuidado maior, que é a gastroplastia, que é realizada com anestesia geral, esses procedimentos nós vamos continuar realizando nos hospitais, né? A gente tem parceria, eu trabalho muito com o Hospital Viver Mais, que é ali na subida do Laranjal, um hospital excelente, uma equipe muito boa. Com o HFOA, que é onde a gente está desde o início, né? Que é um centro, que é uma coisa que às vezes a gente não enxerga. O HFOA, por conta do convênio para o tratamento de câncer, é o segundo maior polo de tratamento de oncologia fora da capital. Então aqui a gente tem um serviço de cirurgia oncológica excelente, a gente tem oncologistas muito bons dentro do HFOA, e é um centro de tratamento que é disponibilizado pelo SUS, são os mesmos profissionais que atendem aos planos de saúde também, né? E com o Hospital da Unimed, né? Então, algumas vezes eu estou no Hospital da Unimed, ou porque o próprio hospital me chama para procedimentos específicos, ou o paciente, né, o usuário do convênio que só atende lá também. Mas a gente, porque mais do que fazer o procedimento, eu preciso estar num ambiente seguro, num ambiente que o paciente vai ter privacidade e que o paciente vai ter, que é outra coisa que todo mundo reclama de medo da endoscopia, que é conforto. Cara, eu falo isso para todos os meus pacientes, todo mundo que já passou exame comigo já ouviu isso. É o melhor exame do mundo. Você toma um remedinho na veia, você dorme, a hora que você acorda, você não sabe nem onde você está. Você fala, o que aconteceu, o que houve?
e dali você vai para o repouso, dali você vai para sua casa com segurança, conforto e privacidade. Então a clínica tá linda, né? A gente esteve lá hoje de manhã. Eu me mantenho calmo por natureza, mas dá um desespero, porque um monte de coisinha ainda para finalizar, mas ela tá ficando pronta. Dá a impressão que não vai ficar pronto. Dá a impressão que não vai. Você fala, meu Deus, isso aqui não vai ficar pronto nunca. Isso aqui é igual a caverna do dragão. Quando você vai lá, volta. Volta. Aí, faltou rodapé, faltou não sei o quê, mas está ficando pronto. Nós vamos ter dentro da clínica uma suíte para os pacientes fazerem preparo para a colonoscopia, fazer, né, o paciente que precisar ficar um pouco mais ou preparar antes dentro da clínica. A gente vai ter esse espaço, que é uma coisa que não tem em Volta Redonda. Tem um nome Thaís, como é que é o nome? Acho que a Anitta fez um procedimento assim, que ela entra no ambiente... Isso, a gente chama de Day Clinic, para ficar bonito. Né? Que é isso, é você ter um espaço, né? A gente vai evoluir dentro do nosso planejamento estratégico daqui a algum tempo. Eu sempre quero para amanhã, mas demora um pouco. Que é a gente ter o que a gente chama de hospital dia, que é você ter uma estrutura de um hospital que funciona de 8 às 5. O balão precisa de geral? Não, o balão é feito com sedação. É a mesma sedação da endoscopia. Uau! Você dorme, a gente avalia o estômago, põe o balão, avalia de novo, volta, vai para o repouso, passa a fase da sedação e vai para casa. E isso vai poder ser feito vai ser feito Rua 26 agora na Nova Sede. Isso. Vai ser feito lá. Os procedimentos de dilatação, né, de esôfago, intestino, estômago. Mucosectomia, que é um procedimento que a gente retira algumas lesões com risco de malignidade, tanto do estômago quanto do intestino. A gente vai ter estrutura para realizar lá. Então, vários dos procedimentos. Tem um exame que, é maneiro demais, que eu adoro fazer, que é a cápsula endoscópica, né, que o paciente engole uma câmera e ele vai batendo foto para a gente avaliar o intestino delgado. Né, porque para avaliar o estômago a gente tem a endoscopia, para avaliar o intestino grosso a gente tem a colonoscopia. Nesse meio do caminho que é o intestino delgado, que numa pessoa de 70 quilos, de 1,70 m, tem em torno de 7 metros, a gente não tinha exame para avaliar. Então já existe esse exame, chama cápsula endoscópica. Peraí, gente, deixa eu fazer um break. 7 metros? 7 metros de intestino delgado embolado aí dentro. Né? Que tem doença, pode ter câncer, pode ter sangramento, pode ter doença inflamatória. A média é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. O intestino grosso, em torno de ele vazio, né? Ele não insuflado, em torno de 1,20 m. Ele pode chegar até 2 metros, o intestino grosso. E o intestino delgado, 7 metros de comprimento. Bom, isso tudo... eu tô tentando realizar aqui 7 metros de intestino. A gente tá num estúdio aqui que tem, acho que aqui deve ter uns 3 por uns 4,5. Isso, Isso quer dizer que eu pego se você pegar o intestino e esticar dali, lá ainda sobra o intestino. Ainda sobra o intestino. Porque cabe tudo ali, porque ele vai tendo as voltas e ele tem essa capacidade de extensão, de esticar, de recolher. E esse exame, a cápsula endoscópica, é para avaliar o intestino delgado. É um exame, legal pra caramba. Que é isso, você engole uma câmera, ela vai batendo foto e sai depois pelas fezes e vai embora. Aí depois vem o trabalho do doutor, que é assistir esse filme de 4 horas, 6 horas, dessas fotos foram tiradas, isso vira um filme que a gente senta e assiste. Aí vem de novo a tecnologia. Né? Hoje o sistema que a gente usa tem a inteligência artificial que ajuda a localizar algumas lesões e sugerir, falar assim, olha com mais atenção aqui. Você tá roubando no mundo da medicina. Não dá. Porque, cara, é um exame longo. São 6 horas, 8 horas de vídeo para você assistir. A gente assiste numa velocidade maior, mas a inteligência artificial ajuda. Então, o nosso objetivo é sempre trazer aquilo que o paciente precisa para a nossa cidade, para a região, de uma forma, com tecnologia, com segurança. Então, estar nesse mesmo ambiente, né, a gente conseguir realizar todos esses procedimentos naquele ambiente facilita muito. Né? O que a gente não consegue ainda fazer lá,
ou não vai conseguir em momento nenhum. A gente tem as parcerias com os hospitais, porque o objetivo é oferecer o máximo de procedimentos com qualidade e segurança para a nossa região. Eu fico, eu fico chateado quando a pessoa tem que ir para outro lugar para fazer um procedimento que poderia estar fazendo aqui. É isso que me move, né? Então, eu faço exames endoscópicos em criança, por exemplo, que era uma dificuldade enorme que a gente tinha na região, né? Eu vivi isso na pandemia, uma criança com uma estenose, um estreitamento do esôfago, uma criança de 2 anos, que não estava conseguindo comer, né? Essa criança não estava se alimentando. E batendo em hospital. Eu falei, cara, não pode. Não, pô, vou aprender a fazer isso e volto para fazer aqui, né? Então foi uma das coisas que me motivou em 2020 a ir ao Sírio-Libanês fazer uma pós-graduação em endoscopia avançada para aprender esses procedimentos para estar aqui, né? Então é isso que me move. Eu acho que fazer o mesmo tem muita gente fazendo, mas a gente precisa fazer aquilo que as pessoas precisam. Eu acho que o grande lance de você evoluir, principalmente no Brasil, que nós temos uma Sim. burocracia muito grande, eu estou abrindo a caixa do empresário e empreendedorismo aqui, tem que ter esse mix de vontade de fazer o sonho e também essa disciplina empresarial. Sim, isso é difícil. Isso é difícil. É uma guerra constante todo dia. Isso é difícil porque tudo que envolve a medicina é sempre muito caro. Tá? A endoscopia mais ainda, porque quanto menos invasivo você vai ser, quem desenvolveu a tecnologia mais quer ganhar, quer retorno em relação a isso. Então, quanto mais efetivo, tem um custo maior. Algumas vezes eu quero fazer, porque eu quero fazer. Aí eu vou e compro o material. Aí a Thaís, que é minha esposa, e a Thaís, que é a gerente, arregando os olhos desse tamanho. Meu Deus do céu, você comprou isso pra quê? Você vai usar isso em quê? Não, vou usar nesse paciente. Mas e depois? Você vai fazer o que com isso? Depois a gente arruma. Né? Aí depois, a hora que fecha a conta lá, dá no vermelho. Aí, ou seja, a gente incluir isso. Né? Mas uma das coisas, né, por isso que eu falo muito de comer, né? Uma das coisas que é muito gratificante é quando um paciente desse, né, igual essa criança que eu citei, a gente vivencia muito isso, a pessoa ela não está conseguindo se alimentar, porque ela tem um estreitamento, tem uma estenose, tem uma dificuldade, alguma coisa que a comida não chega onde tem que chegar, né? E muitas vezes a gente consegue resolver isso num procedimento que dura 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, né? Você ter uma lesão no intestino que vai virar um câncer daqui a alguns anos e você conseguir retirar isso num procedimento de 1 hora, de 40 minutos, que o paciente volta para casa dele, cara, isso não tem preço, né? E uma das coisas que eu faço muito é o contato com o paciente. Então eu faço procedimento, às vezes à noite do procedimento ou no dia seguinte, eu mando mensagem, e aí, como é que você tá? Ficou bem? Ficou mal? Né? E de vez em quando a gente recebe assim, não, doutor, olha só, eu falo, agora, tem umas 2 semanas, né? Fiz a dilatação de uma calásia, uma moça de 23 anos que estava sem se alimentar há 2 meses. Ela, então, doutor, eu tô bem, mas eu preciso falar uma coisa com você. Aí você, pô, sangrou, aconteceu, teve dor, teve febre, o que aconteceu? Então, doutor, é porque eu tinha um rodízio de pizza para ir, eu fui e eu comi, tá? Você falou para eu ficar só tomando sopinha, mas eu já comi uma pizza e a comida desceu. Cara, isso não tem preço, né? A gente não tem como alcançar isso. Ajudar as pessoas a se alimentarem melhor, ajudar as pessoas a voltarem a ter uma qualidade de vida, evitar, né, um câncer de intestino. Uma paciente minha teve um câncer, infelizmente ela faleceu da doença, mas o diagnóstico dela, numa conversa, na consulta, eu virei para ela e falei, isso eu falo para todos os meus pacientes, que já tiveram pólipo ou câncer. Você tem irmãos? Você tem pai? Tem mãe? Tem filhos? Vamos ver aqui quem que precisa fazer exame, né? E ela tinha 9 irmãos, e dos 9 irmãos, né, ela e mais 9, eu fiz exame em todos. Alguns eu tirei pólipo que já tinha câncer e tratou ali a retirada da lesão, resolveu. Outros tinham lesão que queriam evoluir para câncer e a gente retirou. E uma das coisas que ela falou comigo,
numa das últimas vezes que eu tive com ela antes de falecer, foi isso. Ela falou, doutor, só de saber que meus irmãos não vão passar pelo sofrimento que eu estou passando, de cirurgia, quimioterapia e medo de morrer de uma doença dessa, eu vou morrer feliz e satisfeita comigo da minha doença ter alertado os meus irmãos e eles não vão viver a doença que eu tive. Cara, como é que você mensura isso? Não tem. Não tem, né? Que é quando a gente se livra de uma doença, igual vacina, né? A gente se livrou da paralisia infantil. Então, a gente que não viveu paralisia infantil, a gente, vou tomar vacina, não vou, funciona. Não. Quem viveu sabe o valor que tem você evitar passar por aquilo. Então, cara, não tem, isso não tem preço. Bom, tem uma coisa que me chamou a atenção aqui, você falou que a clínica vai ter um gerador, você fala gerador de energia. De energia. Isso é um fator que pode não parecer, assim, tem um gerador de energia, mas é um fator de muita segurança, né? Muita. No procedimento, imagino eu. No procedimento, aí de repente, acabou a luz, e aí? A endoscopia, tudo que envolve endoscopia, é isso, a gente está com um aparelho dentro da pessoa, seja pela boca ou seja pelo reto. Acabou a luz, você está com o aparelho lá dentro, você está no meio de um procedimento. Você faz o quê? Né? Então, quando a gente investe num gerador, que é um investimento alto, porque... Baratinho, né? Baratinho, pô. Não, e ainda tem uma coisa, tudo que é medicina é diferente, né? Porque um gerador que você compra para um camping é diferente do gerador que você tem que botar numa clínica. Porque tem ruído, tem barulho, tem distância, tem fumaça. Então, o gerador para uma clínica de endoscopia, para um hospital, ele é diferente do gerador que você compra para manter um açougue funcionando. Tá aí, eu não sabia. E eles aproveitam e cobram mais por isso, né? Então, assim, ter essa segurança para manter a clínica funcionando, né? Quem trabalha e vive na Vila Santa Cecília sabe que isso é um problema, né? A falta de luz. E é isso, é a gente ter a segurança em relação ao equipamento, material, inclusive da luz que tá chegando, né? Que o Daniel, que é o nosso construtor lá, a gente pediu isso a ele e ele fez até mais do que devia. A nossa rede toda, elétrica, de oxigênio, de rede de internet, foi tudo refeito. O bolso chora, mas aí não é problema meu, eu sou médico agora, eu não... Quem administra é a Thaís. Quem paga a conta é ela. Eu preciso ter uma câmera de bastidores aqui. Pra gente poder entender como os financeiros como é que eles se viram participam desse podcast. Porque assim, se Camila tivesse aqui também, ela tava também pesada, porque eu sou igual a você. Eu falo, Igor, mas por que você comprou esse campeonato? Mas eu preciso para esse evento. Mas e para os outros? Não, o universo providencia a utilização. O desfibrilador, né? Que é aquele equipamento de dar choque no coração, que a gente tem, né? Na clínica a gente tem que ter. Aí o meu sobrinho, que é o Bernardo, que hoje faz as compras da clínica, eu falei, cara, eu preciso disso. Aí ele sai, aí daqui a pouco ele manda uma mensagem e fala assim, tio, esse negócio que a gente vê dando choque nos outros, custa 13 mil reais mesmo? É isso? É esse valor mesmo? Eu falei, não, esse é o que tá com preço bom. O que a gente vai comprar custa 18. A gente vai comprar custa 18. Né? E não tem, né? Isso, enfim. Por que isso? Você precisa ter uma estrutura de segurança, né? Igual ter airbag. Quantos, é o mesmo racional, né? Boa. Quantos airbags são acionados todos os dias no mundo inteiro em relação ao número de carros que são vendidos? Cara, menos, sei lá, vou até procurar, deve ter esse número, 0,1%, né? Mas tem que ter, a estrutura está ali, né? E muitas vezes a gente está abrindo mão, não tô chorando não, mas a gente está abrindo mão, às vezes, de ter um carro melhor, de fazer uma viagem, mais coisa, para ter uma estrutura, para ter segurança, para exercer isso, né? Então, montar essa clínica é um desafio grande. Manter ela da forma como a gente gostaria também, mas é um pouco do resultado da forma como eu fui acolhido nessa cidade, né?
eu não vou lembrar o ano agora porque eu tô com 20 anos de formado, mas há uns anos atrás, o Maurício Pessoa, que era vereador, que é um amigo nosso, enfim, meu pai fez campanha dele e tal, em um ano, quando ele era vereador, ele me deu uma placa de cidadão honorário, né? Cara, eu tenho um orgulho disso, Não, assim. irmão, você tá em Volta Redonda desde 2005? Isso, 2006. 2006? Fevereiro de 2006. Esquece, já é Volta Redondense já, esquece. Já é Volta Redondense. E a forma como, quando eu monto o negócio, quando eu atendo, quando eu briguei, né, para a gente ter contrato com a prefeitura de Volta Redonda para esses procedimentos especiais, e quando eu falo eu briguei, não é porque eu fui lá, não, cara, eu preciso disso, né? E como Volta Redonda funciona bem, foi um processo licitatório, né? Então a gente participou. E teve gente de fora que se meteu e mexeu no preço, só veio bagunçar o coreto e foi embora, né? Quem acabou assumindo os procedimentos fomos nós. E a parceria hoje que a gente tem com a prefeitura é maravilhosa por isso, porque a gente está mudando a vida das pessoas, né? A cápsula endoscópica, nesse procedimento que eu falei do intestino delgado, eu hoje tenho muito mais facilidade em conseguir em Volta Redonda, esse procedimento pelo SUS do que por alguns planos de saúde. Porque o plano de saúde ele nega, pede relatório, ele enrola, ele quer mandar você para outro lugar para fazer. O SUS não. O médico que solicitou, a prefeitura avalia, está bem indicado, encaminha para a gente em 2 semanas entre a solicitação do procedimento e a realização do exame. Então a gente está falando de medicina de qualidade. A gente que vive aqui, às vezes não percebe isso, mas a gente tem uma saúde muito boa. Então, quando eu monto a clínica, é até em retorno a isso, né? Os meus filhos são nascidos em Volta Redonda, né? Eu ganhei minha plaquinha Minha plaquinha não, que é uma placona, grandona, bonita, né? De cidadão honorário. Quando eu vejo a nossa cidade expandindo, a nossa cidade crescendo, por pessoas que estão aqui, construir essa clínica é uma resposta a isso. Eu não tenho como não oferecer sempre o melhor que eu puder para as pessoas que são daqui. E de Angra dos Reis também, né? Porque a Thaís me empurrou para lá. Que é sempre assim, né? A Thaís é visionária, eu entendo isso. Ela fez levantamento de número, falou, pô, quase 10% dos funcionários... A Thaís fez o meio Harvey Specter do hospital, né, cara? Exatamente. Ela chegou... Ela olhou e falou, pô, 10% dos pacientes são de Angra. A gente podia abrir uma clínica lá. Eu falei, mas quem que vai lá fazer exame? Ela, não, você, pô. Tá, eu vou. Tá bom, então vamos. Tá E bom. montamos lá e funciona também. É uma prefeitura que a gente está com uma relação boa. E a população também, cara. Assim, ter esse abraço das pessoas é muito bom, né? Então, cara, é esse tipo de vida que a gente está construindo. É esse tipo de retorno que a gente quer dar, de qualidade, de conforto, de carinho, de acolhimento. É isso que eu sei fazer, eu não sei viver diferente disso. Rodolfo, tem uma coisa muito legal, que é o investimento em background, quando você fala numa empresa. Esse investimento de background são coisas que não aparecem. Não aparecem. E são investimentos que são altíssimos. Sim. Né? Quando você fala, por exemplo, você vai numa empresa, você faz uma fachada bonita e aquilo mostra para todo mundo. Quando você tem uma empresa, eu tenho uma agência de marketing, quando faz um externo, um uniforme bonito para todo mundo. Cara, mas ninguém vê o cabo CAT6 de rede que eu tenho que passar por dentro do cano para as coisas funcionarem da maneira correta. E a mesma coisa funciona com relação ao gerador. São investimentos em background. Isso é muito importante. E aí você fala de Angra dos Reis. A Gastromais, com essa nova sede em Volta Redonda, ela aumenta a capacidade de atendimento? Aumenta. Porque hoje a gente está estruturado para ter 2 salas de exame, então eu consigo dobrar o número de atendimentos que eu tenho. E eu tendo os 2, porque hoje a gente vai ter 2 consultórios e 2 salas de exame, além da minha suíte para os pacientes ficarem para os preparos de exame. Com isso eu consigo aumentar a capacidade de atendimento e consigo agregar novos profissionais à clínica, né? Hoje nós já somos 6 médicos atendendo aqui em Angra.
Com a ampliação da clínica, já teremos mais 2 profissionais trabalhando com a gente, né? E a gente vai aumentar, e vai aumentar. Por quê? Quanto mais qualidade e capacidade de atendimento, maior é o número de procedimentos que eu consigo fazer. Maior é o atendimento, melhor é a qualidade. E eu vou oferecer para os colegas que chegam, né, isso eu já tenho feito desde 2019, 2020, foi quando entrou a primeira pessoa fora a sociedade, fora eu e o Paulo, que é uma coisa que eu tive dificuldade, que é encontrar um lugar para trabalhar, né? Quando eu terminei a endoscopia, eu fiz uma coisa que todo mundo faz, imprimi meu currículo e saí batendo nas portas, né? Alguns foram mais simpáticos, outros menos, mas de uma certa forma, né, todo mundo falou assim, cara, tudo bem, mas aqui já tem, né? Aí eu tive que ouvir, falei assim, não, Volta Redonda tem muito gastro, vai para Angra, Angra falta. Eu levei alguns anos, mas estou em Angra também, né? E pelo trabalho que a gente desenvolveu, eu acho que estava faltando o que a gente fazia aqui também, né? Sem demérito de quem já estava aqui. Porque a população cresce, as coisas se organizam de outra forma, a gente precisa ter essa disponibilidade. Então, ter uma nova sede, ter mais espaço, também para disponibilizar para os colegas que chegam, que pensam da mesma forma que a gente pensa, ter um lugar bom, digno e organizado e seguro para trabalhar, né? Isso você falou de background, é isso. Você tem que ter um carrinho de emergência, você tem que ter o desfibrilador, você tem que ter segurança que não vai faltar luz, você tem que ter segurança que não vai faltar oxigênio, você tem que ter segurança que não vai faltar medicação. A gente tem que saber a origem da medicação que a gente está comprando, né? Então, todas essas medicações, esses sedativos que o paciente toma lá e acha legal pra caramba, todos eles são rastreados, né? Todos eles têm número de lote, a gente tem que saber onde compra. A gente tem que acompanhar a entrega, saber quem está entregando para a gente, saber onde está armazenando, onde está guardado, a limpeza do equipamento, né? O equipamento ele tem que ser lavado e higienizado e colocado uma solução para ser esterilizado, para ser usado de novo, né? Isso tudo, isso que você falou, é o background. Tem equipamento que usa bateria ou pilha? Tem. Dos equipamentos nossos de funcionamento, o equipamento de endoscopia, né, a nossa, que eu falo que é a torre, né, que é onde a gente conecta, onde tem a fonte de luz e tal, ele tem uma bateria interna ali dentro dele. Que aí a pessoa fala assim, não, essa bateria dura 20 mil horas. Que 20 mil horas passa, né? Aí quando você vai precisar trocar, é outra. Você acha que 20 mil facada. horas eu vou ali, muito, muito longe, mas é bem perto. É bem perto. Pô, a clínica vai fazer 10 anos, né? Então a gente tem esse investimento em equipamento e investimento de segurança, né? Como eu falei do airbag. Cara, é você ter... Muito provavelmente você não vai usar em 10 anos, né? A gente nunca teve... como a gente tem uma boa seleção de pacientes, né? Os pacientes são todos avaliados antes dos procedimentos. A gente nunca teve, em 10 anos, nenhuma complicação grave com nenhum dos nossos pacientes. Por uma seleção e por uma estrutura. Porque não adianta você não estar organizado para situações de emergência, né? Então, quando você vê, a gente vivenciou, né? A gente que eu falo o Brasil, né? Aquela moça que ficou presa no vulcão, a gente está aqui de fora, você está olhando e fala assim, não é possível, deixaram a moça morrer. Mas aí quando você acalma o coração e vai entender, não existe uma estrutura de resgate como a gente tem no Brasil, não tem SAMU, não tem corpo de bombeiro. Aonde ela estava? Esqueci o país. Mas não tem, né? Quando a gente vê aqui que a gente tem essa estrutura, foi tudo programado para, se acontecer, ter o resgate, né? Lembrando o Jackson, o Thaís fez o sinal aqui porque o meu pai inventou, a gente foi fazer uma caminhada num parque estadual, chama Três Picos, em Teresópolis. A gente foi fazer uma caminhada em família. Eu, meus irmãos, meus sobrinhos, meu pai, minha mãe não foi, ficou em casa, e a gente foi. Aí meu pai se enfiou numa trilha, a gente foi, a ideia era o quê? Vamos andar um pouquinho na trilha e voltar. Só que o meu pai, o meu filho do meio, o Davi, e a minha sobrinha, a Savena, que é americana,
Não voltaram, continuaram. Na cabeça do meu pai, ele falou, não, eu vou até o final da trilha. Só que o final da trilha é em Nova Friburgo, 8 horas depois de caminhada. Era o fim da trilha. E eles só foram embora, foram acelerando, foram embora. Chegou uma hora, eu voltei, gritei, falei, pô, estamos voltando. E voltamos, aí estamos lá embaixo, 1 hora, 2 horas. Falei, cara, não estão voltando. Aí 3 senhoras equipadas, porque o Jackson também foi, com camisa do Partido Novo, uma bermuda cinza e um tênis com meia branca. E tava lindo. Eu tenho essa foto. Aí eles O subiram. Jackson vai ser processado por Lei Maria da Moda. Aí umas três senhoras subindo equipada, com aquele bastão, com chapéu, protegendo por tudo, enfim, com mantimento, subir para fazer a trilha de 8 horas. Aí a gente falou, pô, meu pai, meu filho e minha sobrinha estão perdidos aí dentro. Se vocês acharem isso aí, avisa que a gente tá aqui doido, desesperado. Subiram, aí daqui a pouco eu falei, cara, guarda, chamei a guarda florestal, falei, cara, olha só, Igor, em 20 minutos, a guarda mobilizou 10 socorristas para procurar o meu pai, o meu filho e a minha sobrinha na mata. Né? É o background de segurança. Isso era um domingo no Parque Estadual Três Picos, em Teresópolis. Apareceu uma equipe para resgatar, para procurar. Entraram pelo outro lado da trilha, né? E na verdade a trilha que ele pegou, ela divide em 3, um vai ver uma paisagem, outro vai para Friburgo e outro vai para Petrópolis. Né? Então eles entraram por Friburgo e por Petrópolis e por Teresópolis. Falei, cara, algum lugar eles vão estar, a gente vai achar. E se a gente não achar andando, eu vou chamar o helicóptero. Pô, isso dá uma segurança. Por quê? Alguém investiu. Tá ali. Né? Daqui a pouco ele apareceu, todo sujo, que escorregou. O Davi vira pra ele, fala, vô, não desmaia, pelo amor de Deus, só tem você de adulto. Mas foram resgatados, meu pai tem a foto com os socorristas dele lá com... E quando o socorrista chegou, o Davi e a Savena, pô, duas crianças, aceleraram com o primeiro e largaram meu pai para trás com o outro. Que maravilha. Eu escutei essa história do próprio Jackson. Agora, uma coisa que eu tenho que falar, assim, eu sou muito fã da galera do APH, do atendimento pré-hospitalar. E ouvi isso do Jorge sobre o equipamento, que eu tenho um equipamento dentro do carro. Sim. Sou a favor do torniquete, por exemplo. E ele fala assim, graças a Deus, eu troquei meu equipamento agora porque venceu. Aí liguei pro Jorge, falei, Jorge, pô, me arranja os cupons de desconto aí pra eu comprar o equipamento e tal. São uns materiais que também precisa saber usar, precisa ter curso pra saber usar. E aí ele falou o seguinte, graças a Deus, né, cara, que você não usou. Se não usou, ninguém se machucou. Ninguém se machucou. Mas se precisar, tá ali. Se precisar, tá ali. Então, quando você vê um hospital, uma clínica, como a gente está montando, funcionando, existe todo um investimento, um treinamento. Né? Uma das coisas que a gente tem na Clínica Nova é uma sala de treinamento. Né? Por quê? A equipe ela tem que ser treinada, ela tem que ser reavaliada. Né? A Dani, que é a consultora nossa, né, de negócio, ela fala que o funcionário da clínica que dá mais trabalho para ela sou eu. Porque eu bagunço a agenda, eu ponho paciente, eu quero resolver o problema de todo mundo. Eu zoneio a clínica. Né? Aí ela falou, não, doutor, olha só. Aí ela, não, doutor, olha só. Vamos ter uma sala de treinamento para a gente poder se organizar, poder treinar todo mundo, para todo mundo falar a mesma língua. Né? Então, é esse background que a gente não vê. Quando a gente vê a coisa acontecendo, né, o paciente sendo bem atendido pelo Dr. Rodolfo, pelo Dr. Paulo, pelo Dr. Thales, pelo Dr. Amanda, pelo doutora Raquel, por todo mundo que está ali na equipe, pela doutora Patrícia. Quando a gente vê funcionando e todo mundo trabalhando parecido, é porque teve o treinamento, teve todo mundo junto, teve conversa, teve diálogo. Né? Então é muito gratificante, é muito bom estar em Volta Redonda. A clínica é um retorno a isso, a forma como eu fui acolhido. E a gente vai estar sempre à disposição para tratar da melhor forma, cuidar. Porque, no fim das contas, aquilo que eu falo, é gente cuidando de gente. Né? Então, ter esse cuidado, ter essa participação e ter essa sinceridade.
né? É gente cuidando de gente. Os mesmos medos que o paciente tem, a gente também tem, né? Esse ano eu faço 45 e é o ano de fazer a colonoscopia. Então, é meu ano de fazer o preparo da coluna, é meu ano de deitar ali e ser submetido ao exame e receber a sedação, que é uma delícia, eu adoro. Você acorda, você não sabe nem onde você está, né? E eu vou ser submetido ao exame dentro da minha clínica, né? Fentanil, Propofol. É isso aí, mano, midazolam, delícia. Midazolam. Então, assim, é dar essa estrutura e é o lugar onde a gente se cuida também. É onde a gente está, onde a gente participa e ser um ambiente para os novos profissionais chegarem. Eu sou capaz de arriscar que depois que a poeira baixar dessa inauguração, dessa nova sede, a Thaís vai se arriscar a fazer uns cálculos para ampliar a Angra. Já tá. Já? Já tá. Já tá. Porque a gente lá em Angra, a gente ocupa um espaço dentro de um coworking, que é da Carol, que é um coworking que chama Live Coworking, LIV, que é uma pessoa também que apareceu na nossa vida. Quem acredita em Deus vai falar que é Deus, quem acredita em acaso diz que é acaso, quem acredita em energia diz que é energia. Mas foi uma pessoa que apareceu em Angra junto com a nossa equipe lá, que agregou muito, né? Então, a gente ocupa um espaço lá que é pequeno, mas eu tive lá, eu vou em Angra terça e quarta. Na terça ou na quarta, não lembro bem, a Carol me chama e fala assim, não, preciso falar com você. Eu falei, tá, o que foi, algum problema? Não, coisa boa. A hora que você parar pro almoço, você vem aqui falar comigo. Aí fui. Chego lá, ela abre uma planta, já com as salas riscadas. Falei, mas Carol, o que é isso? Não, já conversei com a Thaís, a gente vai ampliar aqui, ó. Vocês vão ficar com 5 salas aqui. O legal é que eu já conversei com a Thaís. Aí só para saber, esse espaço serve para vocês? Eu falei, peraí. Minha cabeça tá em volta redonda ainda, tô pensando em rodapé de sala. Peraí, deixa eu respirar aqui. Então, né? Porque expandir aquilo que a gente faz bem é o nosso objetivo, né? Eu tentei uma parceria com um colega em Araruama, né? Porque a gente já é amigo, se conhece há muito tempo. E quando ele viu a gente funcionando aqui, ele falou, cara, eu quero isso em Araruama também. Vamos montar aqui, vamos fazer. Só que tem uma distância física, né? A gente não conseguiu trabalhar junto, mas a gente orientou o funcionamento deles lá. E, cara, estão voando. Então, assim, conforme a gente vai desenhando, e a Dani, que é a nossa consultora, que foi outra coisa que eu aprendi com ela, desenha os processos, põe no papel, que fica mais fácil reproduzir em outros lugares. E com o avanço, né, do número de casos de câncer de intestino, a gente vai precisar disponibilizar muito mais exames de colonoscopia que a gente tem hoje, né? Então, um dos nossos objetivos é atender mais a região, as outras cidades, seja em parceria, seja a empresa sozinha, mas é crescer isso, porque quanto melhor a gente crescer, quanto mais estruturado, né, tiver esse crescimento, com essa visão de um bom negócio, né, de um negócio que funcione para o paciente, com segurança, com acolhimento, com conforto, cara, vai tornar a vida das pessoas melhores. Tá certo. Bom, vai ficando por aqui. Eu vou fechar. Ó, eu tenho papo aqui para mais uns 15 podcasts. Uns 15 podcasts. Eu falo pouco, você também? Pô. Eu vou te convidar para voltar aqui para a gente falar sobre as tendências de medicamentos. Porque Mounjaro é uma marca, né? Isso. Mounjaro. É uma marca. É uma marca, né? Vou te convidar para você vir trocar uma ideia com a gente. Falar mais sobre o balão, falar mais sobre esses medicamentos de emagrecimento, para tirar a dúvida da galera sobre isso. Topa? Com certeza, pô. Falar disso eu adoro. Então tá certo. Bom, considerações finais, o microfone é seu, câmera é sua, fica à vontade. Pô, te agradecer, né, por estar aqui. Agradecer a Volta Redonda, né, pela acolhida que a gente recebeu e devolver, né, a gente está devolvendo todo o cuidado comigo, com a minha família, com as pessoas da nossa família, né? A família da Thaís está aqui, acho que desde que isso aqui era mato, né? Então, devolver para a cidade esse acolhimento, esse carinho, esse amor, é o que a gente busca com a Clínica Nova e com aquilo que eu sempre falo, é gente cuidando de gente. Um abraço e até a próxima. Ô, Rodolfo, fala para mim o Instagram da clínica.
Boa. Se você escrever Gastromais em qualquer rede social, você vai achar a nossa clínica. Demais. Diretão. Direto, Gastromais, qualquer... Ó, atenção você, corta pra cá que eu vou mostrar agora. Gastromais. Que tá com um layout lindo agora, porque... Agora, atenção. Vou dar um close aqui. Rolou aí? Maravilha. Olha esse. Pô, clica no seguir, por favor. Vou clicar no seguir, porque... Deixa eu falar uma coisa. Tá aqui, é porque... Gente, eu sou uma agência de marketing, eu tô aqui no perfil do meu cliente. Tá aqui, ó. Eu peguei o primeiro perfil que tiver. Tá aqui, ó. Tá aqui. Siga. Tem novidades vindo por aí, inclusive os cortes desse podcast, vou pedir collab com a Gastromais, pode ser? Com certeza. E doutor.rodolfo Vasconcelos. Doutor.Rodolfo Vasconcelos. É isso. Bom, pessoal, vai ficando por aqui. Essa... que não tem mais número, né? Adivinha quem tirou o número do podcast? Você, né? Eu não. A Ana. Posso me defender? Bravíssima. Não. Eu acho que ela se perdeu, não foi não? Será? Ela não teve controle sobre... Eu acho que ela se perdeu. Controle sobre... Marcos, sim ou não? Ela perdeu o controle dos números? Sim. Sim. É assim mesmo, quando a gente faz muito. Quando eu fiz o meu primeiro balão, eu fui contando. Aí no 100 eu me perdi, aí dali pra frente... Ali foi embora. Aí eu falei assim, não, aí um dia eu falei assim, não, acho que a gente já fez 250. A Thaís, não, dobra isso aí, você já fez mais de 500. Eu falei, que é isso, Thaís? Ela, não, Rodolfo, se mexe com o número, não. Excelente. Bom, ó, os cortes, tá? As pílulas com assuntos vão estar publicados no Reels do Instagram, nos Shorts aqui do YouTube, também no TikTok e também no Spotify, ok? Isso. E vamos fazer a collab, a parceria de publicações com o Dr. Rodolfo e também com a Gastromais, que agora está com uma sede nova na Rua 26, número 12. em Volta Redonda. Eu gostei muito dessa ideia que todo mundo junto ali, o particular e a galera do SUS. Cara, o todo mundo atendimento é a mesma, a agenda é a mesma. Que legal. foi outra coisa, falei assim, pô, você vai atender todo mundo junto? Pô, o paciente é o mesmo. Quem tem que lidar se eu tô remunerando bem, mal, se o plano de saúde é bom, é ruim, se atrasou, se teve glosa, é o administrativo. Isso não é problema médico do paciente. Aí o povo se vira. Tá certo. Parabéns pela estrutura, bem a nova estrutura e parabéns por essa iniciativa. Thaís, parabéns pela administração financeira e eu tenho certeza que sua válvula mitral, teu coração tá bem tranquilo, né? Assim, tá tudo funcionando legal. Tá ótimo, check-up em dia, pô. Tem um médico bom cuidando Tem dela. um médico bom cuidando dela. Tá certo. Vai ficando por aqui. Terceira temporada do Podcast da Cidade. Um abraço pra todo mundo e até o próximo episódio. Tchau.